Depois daquela confissão do Jair Bolsonaro sobre o desmonte da Lava Jato, ex-ministros do governo vieram a público defender a operação e o combate à corrupção. Como a gente mostrou, o presidente afirmou que acabou com a Lava Jato porque, segundo ele, não existe mais corrupção no governo. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou no Twitter, aspas, as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Fecho aspas. A postagem do Moro movimentou as redes sociais e levou a hashtag Bolsonaro Criatura do Pântano ao segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Quem também reagiu à declaração do Bolsonaro foi o ex-ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz. Ele publicou na rede, aspas, questão de respeito. A Lava Jato não foi contra governos ou pessoas. Ela foi contra a corrupção endêmica e corruptos. Esperança por um país honesto, decente, sem privilégios, com menos desigualdade social. Os brasileiros e suas esperanças merecem respeito. Fecho aspas. E vale relembrar uma declaração do general Francisco Mamed de Brito Filho, o general Brito, que foi o chefe do gabinete do INEP nos 4 primeiros meses do governo Bolsonaro. Aspas, integrar o governo por acreditar no projeto é cooperação. Permanecer no governo que desvirtua o projeto é conivência ou cumplicidade. Fecho aspas. E hoje o presidente voltou a alfinetar o Moro. A gente estava falando disso na pauta lá sobre o inquérito. Durante a solenidade de encerramento de cursos da PF, o Bolsonaro disse que o atual ministro da Justiça é muito melhor que o anterior, se referindo, claro, ao Moro. Tem a sonora aí, produção? Pode soltar. E eu tenho colaborado com a Polícia Federal, ajudando de que forma? Num lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. Como temos aqui o ministro da Justiça, André Mendonça. Me desculpe, muito, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. Você vê que não tem argumentação nenhuma, é só uma tentativa de exaltar para queimar ali a imagem do Sérgio Moro, de quem ele ficou com essa pinimba por não querer fazer aquilo que ele queria, né, para blindar a família e os amigos. Agora, Cláudio, você tem o gabinete de crise e o bolsonarismo tem o gabinete de narrativas, né? As que saíram aí foi que era uma ironia do presidente, e essa serve para o pessoal que ainda defende a Lava Jato, mas tem também aquela de que é um ato de coragem do mito contra a turma do Moro traidor, que é para quem quer o fim da Lava Jato. Então, serve para todo mundo, né? Sério. Eu concordo com o Carluxo, porque quando ele fala que é uma ironia, mas depende de como você vê a frase. Eu acho que é uma ironia quando ele fala no meu governo não tem corrupção. Porque assim, não tem corrupção, mas tá cheio de corrupto, pô. Pois é. A gente falou já aí, o quadrilhão do PP hoje tá governando, tá sentado no Palácio do Planalto, tá com a caneta ali, ó, as duas, mão do Ciro, a mão do Bolsonaro, todo mundo ali assinando as coisas, é uma surpreendente. E o Moro, o que eu gostei, né? Primeiro deu aquela reação, falei assim, pô, criatura do pântano. Pô, o Moro não sabe nem xingar, coitado. Ele é tão, né, aquele jeitinho dele ali, discreto, etc. Quando vai xingar, chama de criatura do pântano. Só que aí, depois eu lembrei, falou, não, ele tem a memória. Exato. Porque em janeiro, logo no início de janeiro, ele é de 2019, né? Lá no iníciozinho do governo, ele estava dando uma entrevista e falou, falando, né? Fazendo um pronunciamento e disse sobre as receitas dele para tirar o Brasil do buraco, o que o PT, né, com o PMDB e PP tinham feito, etc. e tal. E aí ele fala em piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano que se associaram contra o povo brasileiro. Ou seja, o Bolsonaro acabou virando, né, essa criatura do pântano, né? Então, ele se associou àquilo que ele prometeu combater. Exatamente. Eu vi o vídeo do Paulo Guedes, tem ali o vídeo da NBR, né? E ele dá aquele discurso cheio de moral, aquele momento, né? Governo começando, a sujeira ainda não tinha aparecido toda, o toma lá da cá não estava tão evidente, e o Paulo Guedes botou aquela banca toda e hoje o Bolsonaro está sendo chamado daquilo que ele recriminava retoricamente. E o que eu acho importante distinguir, Cláudio,
para as pessoas mais ingênuas não acabarem acreditando nesse discurso de propaganda, é que existem dois problemas graves, eu comentei isso no Twitter, que é a corrupção e a impunidade. Então a corrupção, como você falou, tá cheio de corrupto, tá cheio de gente aí que é, claro, investigada, réu ou condenada já no entorno do Bolsonaro. A corrupção foi apontada nos governos federais do PT, até em gabinetes petistas, lá na Alerj também, tinha 2 naquela lista que incluía o Flávio Bolsonaro. Nos governos estaduais do PSDB, a gente viu aí José Serra e Geraldo Alckmin denunciados, no Centrão, do qual a gente estava falando, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então toda essa corrupção foi apontada. E agora, no governo do Bolsonaro, que o Moro está colocando aí como suposta criatura do pântano, existe essa frente ampla pela impunidade. Para citar aqui o título de um artigo meu na Cruzoé, 11 meses atrás. Essa frente ela só aumentou nesse último ano. Então a impunidade é um problema grave também. E é com isso que a gente está lidando agora, com a sabotagem do combate à corrupção. Se está acontecendo corrupção nesse momento ou não, a gente nem sabe direito, né? Porque precisa ter investigação. E não é para ficar... Você ironizou no Twitter, né? Quando essa aliança se escancarou mais com o Centrão, você falou, podem confiar no Centrão, né? Então assim, pode confiar no presidente. O presidente falou que não tem corrupção, então tá. Então não precisa de procurador, não precisa de juiz, não precisa de nada, né, Cláudio? Não precisa não. Ó, a Lava Jato, essa coisa, né? Você escreveu o artigo há 11 meses. E, de fato, a gente vem apontando, até no outro programa você comentou isso, comentei também no Gabinete de Crise ontem, a gente vem apontando, vem tomando porrada, mas vem apontando desde lá do início. Como é que funciona? Saibam, né? O jornalista que está aqui, que não tem rabo preso com nada, o que ele faz? Ele conversa com todo mundo que, obviamente, topa conversar, ele investiga, ele cruza informação, ele ouve quem são realmente quem tem influência sobre determinados agentes políticos, quem são os lobistas que estão associados àqueles agentes políticos, quais são os negócios, os grandes negócios que estão ali no pipeline. Quando a gente bate aqui muito na questão dos cassinos, que o Diego Amorim tem acompanhado para e passo, é porque a gente sabe que tem um lobby fortíssimo envolvendo alguns empresários que se associaram para ajudar a eleição do Bolsonaro. Obviamente que isso demanda tempo para consolidar a investigação, para que certos elementos venham à tona, né, como agora está muito claro. Ontem até comentei, né, o pessoal se surpreendeu com o Renan Calheiros elogiando o Bolsonaro por ter enterrado a Lava Jato, e o Renan Calheiros, lá em janeiro de 2019, já vinha saindo em defesa do Flávio, contra a questão da investigação da rachadinha, defendendo que ele tinha que ter foro privilegiado. E eu ouvi de gente da equipe econômica, né, nessas conversas que a gente tem aqui, café, almoço, conversar, para pegar informação, lá naquela época que não existia essa coisa conflagrada como está agora, e o Renan sendo tratado realmente como alguém assim, necessário para as articulações dentro do Congresso, né? Quando, inclusive, ainda estava na discussão sobre quem seria, né, se ele permaneceria lá na presidência, se o Davi, né, como é que foi antes da eleição dele, do Davi, etc. e tal. Então, quando você percebe, você vai captando, vai pescando, você vê assim, peraí, os caras realmente eles estão contando com o Renan, então alguma coisa está errada. É isso que vai nos dando essa pulga atrás da orelha para começar a fazer uma leitura menos emocionada das coisas que estão acontecendo. Que está felicíssimo, né, Cláudio? Renan? Está super contente. Felicíssimo, né? Estava aí agora oferecendo jantares, né? Eu acho engraçado pra caramba, né? O Bruno Dantas, que a gente fala sempre, é o ministro do TCU, né, ligado ao Renan, e o Bruno sempre fala assim, não sou ligado ao Renan. Aí agora o Bruno ofereceu um jantar, né, o ensopado lá de bode para o Guedes, para o Maia, para reatar os dois, e quem organizou, quem estava presente, quem realmente né, fez toda a gestão para ter o jantar, o Renan Calheiros, né, junto com a Cátia Abreu. Então você imagina a coisa, né? Eu não sei se você tem aí programado a reação da Lava Jato, né? A Lava Jato pode falar daí. Então, a Lava Jato soltou uma nota ainda há pouco que ela termina com uma linha bastante forte, né? Que ele fala assim,
ela lamenta, obviamente, a postura do Bolsonaro, a fala do Bolsonaro, dizer que a Lava Jato acabou, e diz o seguinte no final, no último parágrafo, né? O apoio da sociedade é fonte, né, fonte primária do poder político, efetivamente, bem como a adesão efetiva e coerente de todos os poderes da República, é fundamental para que esse esforço continue e tenha êxito. Os procuradores designados para atuar no caso reforçam seu compromisso na busca da promoção da justiça e da defesa da coisa pública, papel constitucional do Ministério Público, apesar, aí é que chama atenção, de forças poderosas em sentido contrário. Quer dizer, é de doer você imaginar que um governo, né, que foi eleito com a bandeira da Lava Jato, agora o próprio governo tenha decretado seu fim e a Lava Jato tenha que reagir dizendo, olha, tem forças poderosas aí realmente que estão querendo colocar a pá de cal, né? E o Bolsonaro, no fim das contas, ele é a pá, né? Ele é uma ferramenta desse sistema. Exatamente, um grande cavalo de Troia, né? Eu estava falando no Twitter, fazendo uma analogia, que você imagina um prefeito de uma cidadezinha do interior e o cara diz assim, vou acabar com a polícia porque não tem mais crime no nosso município. Aí é claro que o crime volta a acontecer se não tiver polícia. Na esfera federal, o que acontece? Você tem o Procurador-Geral da República lá que é nomeado pelo presidente, ele é o chefe do Ministério Público Federal, mas, Cláudio, como você estava falando na nossa pauta anterior, existe aquela independência funcional, que foi tema aí de tanto debate diante dessas iniciativas por parte da cúpula da PGR contra as forças-tarefa. Então esse pessoal, na verdade, eles temem essa independência do pessoal que está embaixo. Eles querem limitar as investigações àquela cúpula que é nomeada por político, né? Então, sobre a qual eles têm alguma influência, algum controle. E é claro que a gente fica preocupado com a reestruturação de esquemas criminosos para além da impunidade daqueles que já são investigados, já estão encalacrados com a justiça em razão dos atos anteriores ao governo. Então, esse é o momento, esse é o quadro. Suas considerações finais aí, Cláudio. Não, é isso, né? A gente, infelizmente, a gente tem um trabalho aqui que é um trabalho de enxugar gelo, né? Porque quando você tem alguma esperança de que avanços institucionais ocorram, né? Que você realmente rompa com uma cultura desse capitalismo de compadrio, né? Dessa cultura de aparelhamento, de trocas de favor, aí você depois se depara com a realidade. A realidade é essa. Eu acho interessante porque um governo que chegou com o apoio que chegou, ainda surfando naquela onda, né, com 57 milhões de votos, etc. e tal, poderia ter chegado, né, de uma forma muito mais consistente e insistido nessa pauta. Eu acho que o governo Bolsonaro se entregou muito rápido ao sistema. Né? O próprio Bananinha publicou ontem lá, mudança de estratégia. Que cacete mudança de estratégia? Nunca teve estratégia. Né? O que se tem é uma covardia absoluta, porque é você virar as costas para esse imenso contingente de pessoas que apostaram, que acreditaram no governo, e que agora se veem absolutamente frustradas, né? Além de não ter toda essa parte, né, de combate à corrupção avançada, consolidada, você ainda vai ter de pagar por esses abusos que estão sendo cometidos e que continuarão a ser cometidos, né? Toda essa tentativa de Bolsa Família. É engraçado, né? Porque o Bolsonaro, ele age, né, com essa coisa de narrativa que você sempre coloca muito bem, né? O Bolsonaro, ele está na questão do Bolsa Família, ele vai mudar o nome do Bolsa Família, se apropriou do Bolsa Família, né? No caso da Lava Jato, em vez de ele se apropriar da Lava Jato e só mudar o nome, né? O problema é a Lava Jato, o problema é a identificação do Sérgio Moro com a Lava Jato, porque ele pode ser candidato em 2022, se aproprie da Lava Jato, muda o nome, mas não destrua a Lava Jato, como ele está fazendo. Faça como ele fez com o Bolsa Família, como ele quer fazer com o Bolsa Família. Amplie a Lava Jato, né? Fortaleça a Lava Jato, amplie a Lava Jato. Quer mudar o nome, Bolsonaro? Mude o nome, põe o nome que você quiser.
né? Não tem problema. Faça como você está querendo fazer no Bolsa Família. E no fim das contas, quando você tem uma situação, um cenário, né, que você pode ter, depois da pandemia, um cenário de retomada da economia, né, com melhores índices, etc. Se você tem todo esse aparelho, essa máquina de combate, de controle das contas, de combate à corrupção, se você tem um esgarçamento dela ou a destruição dela, você vai ter a repetição do ciclo vicioso, né, de você ter bons índices econômicos e muita corrupção acontecendo. Exato. E, no fim das contas, essa equação ela não se traduz em riqueza para a sociedade. É disso que se trata, na minha opinião. Eu acho que a gente está correndo esse risco de você ter realmente uma recuperação econômica, ainda que a gente esteja aí na beira do abismo, pode acontecer, de você conseguir retomar esses índices. Mas se você não tiver um controle dessa corrupção, qual é o resultado disso ao longo de mais 2, 4, 10 anos? Né? É você ter daqui a 10 anos uma nova crise econômica também. Da Lava Jato. Exatamente, com possibilidade de crise econômica, como aconteceu em decorrência do Petrolão, com todos aqueles desdobramentos. Aí eles alegam, não pode investigar porque vai tirar o emprego das pessoas e tal. Quer dizer, eles querem roubar à vontade sem jamais serem investigados. E a gente sempre chama atenção para o fato de que se não tem investigação, vai ter o crime sem que as pessoas saibam que o crime esteja sendo cometido. Só que numa hora acaba o dinheiro, numa hora esse problema vem à tona de uma maneira ou de outra, seja a população sentindo, seja alguém denunciando. Então, vamos ver o que vai acontecer, e a gente aqui no jornalismo independente e vigilante, do Antagonista, da Cruzoé, Antagonista Mais, aqui no Papo Antagonista, a gente vai continuar fiscalizando, vigiando tudo.